Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Aqui é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana, em São Joaquim Antônio Carlos. Hoje é dia 19 de dezembro, quinta-feira. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, versículos de 5 a 25. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias. Sua esposa era descendente de Araão e chamava-se Isabel. Estes são os pais de São João Batista, o precursor de Jesus, primo de Jesus. Isabel e Zacarias eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já eram de idade avançada. Então os dois, embora fossem fiéis a Deus, justos e santos, não tinham filhos. Então, ser estéril não é um castigo. O sofrimento não é castigo. Os santos também sofrem. Os justos também sofrem. Em certa ocasião, quando Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois ele era o sumo sacerdote daquele grupo, conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar sozinho no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora, rezando, enquanto o incenso era oferecido. Então, Zacarias era um sacerdote zeloso, fiel, dedicado no culto, na oração. Não se revoltou contra Deus por não ter conseguido ser pai até aquela idade avançada, mas entregou sua vida e seus sofrimentos nas mãos de Deus. Talvez esteja aqui um bonito ensinamento para todos nós. Não abandonarmos a Deus quando Ele não faz a nossa vontade. Porque não somos nós que temos que. Não é Deus que tem que fazer a nossa vontade. Somos nós que temos que fazer a vontade de Deus. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor, de pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado, e o temor apoderou-se dele. Pois, longos anos, sendo sacerdote, nunca havia visto pessoalmente um anjo. Mas o anjo disse: Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu as tuas súplicas. Tua esposa Isabel vai ter um filho, e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser um grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor Deus, e há de caminhar à sua frente com o espírito e o poder de Elias, a fim de se converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. O anjo diz em poucas palavras o que será João Batista, o que será aquele menino que vai nascer, filho de Isabel e de Zacarias, cheio do Espírito Santo, um grande profeta, justo e fiel. Ele vai ter a missão de preparar os caminhos de Jesus. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. Diante de Deus não se pede nenhuma certeza. Quem pede certeza diante de Deus está blasfemando, é infiel e pecador. E por isso Zacarias pecou diante de Deus. E o anjo Gabriel disse: Estou sempre na presença de Deus e fui enviado para te dar essa boa notícia. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem, porque não acreditastes nas minhas palavras, que hão se cumprir no tempo certo. Então, quem duvida, fica mudo.
não tem argumentos, não sabe o que falar. É preciso crer e não ter certezas. A fé é entregar a vida sem ter certezas e provas da existência de Deus. O povo estava esperando Zacarias e ficou admirado com a demora. Quando saiu, perceberam que Zacarias havia tido uma visão. Depois que terminou os dias do serviço, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, Isabel ficou grávida. Ela dizia: Eis que o Senhor fez por mim nos dias em que ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Isabel louva e agradece a Deus pela misericórdia do Senhor, que é eterna, que é infinita. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.